Umbanda Pé no Chão, aula 20. Estamos na página 103 do livro de referência, que é o livro Umbanda Pé no Chão, capítulo 4, página 103. A educação do médium. A educação do médium, sessões de desenvolvimento. Ou como reconhecer o guia espiritual. Mas antes de entrarmos na videoaula propriamente dito, peço para você, meu irmão, minha irmã, inscreva-se no canal e ative as notificações para você acompanhar as videoaulas. Essas duas ações, você inscrever-se no canal e ativar as notificações, você estará nos ajudando e participando ativamente desse projeto para que cada vez mais o busca do YouTube, através do seu algoritmo, que é uma inteligência artificial, distribua os conteúdos, os vídeos do canal nos diversos buscas do Brasil, ou seja, as pessoas quando conectarem no YouTube, aparece ali quando elas estiverem pesquisando. Então, meu muito obrigado, peço para você participar com a gente, escrevendo, ativando as notificações e, se possível, deixando o seu like. A educação do médium, sessões de desenvolvimento. Página 103 do livro Umbanda Pé no Chão, aula 20. Tem a playlist no canal. Quem está chegando agora pode assistir desde a videoaula 1. Nós já estamos na página 103 do livro. Importante você acompanhar os conteúdos através da leitura do livro, porque as videoaulas são complementares. Mas se você, por algum motivo, não tiver o livro, não tem problema nenhum. Você pode estudar com a gente da mesma maneira. Então, a educação mediúnica, a educação do médium na Umbanda é prática e requer tempo. Numa primeira vez, o transe, quando ocorre, ele é mais bruto, mais descontrolado. Pode acontecer de não se ter memória ou lapsos de lembrança após o transe, caracterizando um estado até semiconsciente. Raríssimos são inconscientes, mesmo no transe inicial, mais bruto. Então é necessário educar isso aí. E a maioria não entra nesse transe mais bruto, mas percebem a influência, a atuação do guia espiritual, podem ficar com taquicardia, arritmia, sudorese, pela influência do magnetismo e pelos chakras não estarem ajustados ao eletromagnetismo do guia espiritual. Então, como é as sessões de desenvolvimento mediúnico na Umbanda? Se reúne para cantar pontos, se faz como se fosse um ensaio da sessão pública, com abertura, defumação, e começa a se fazer as chamadas através das diversas linhas de Umbanda, orixás e linhas de Umbanda. Chamando caboclo, pai velho, criança, exu, boiadeiro, baiano. Cada casa vai ter a sua acomodação quanto às sessões de desenvolvimento mediúnico. Então você é como se fosse um treinamento. E qual é a finalidade desse treinamento? Você se reunir, cantar pontos e aprender a manifestar a consciência do guia espiritual. Qual é a finalidade? É exatamente aprender a reconhecer as vibrações e o magnetismo do guia, e que isso vá se acalmando, se sutilizando ao longo do tempo. Observe ali na imagem o médium que está envolvido pelo guia espiritual, cria-se um campo de força no entorno do médium, como se fosse um vórtice circular envolvendo-o. Isso é o magnetismo da entidade que envolve a sua aura, e
O guia espiritual, ele pode ser percebido através de um nome e forma. Por exemplo, ali na imagem é Caboclo Ubirajara, uma imagem clássica, mais de 60 anos por dentro da Umbanda, mas esse guia espiritual, na maioria das vezes, ele se faz presente em consciência, e a consciência dele é luz. Ele plasma essa forma, ou se apresenta dessa forma, notadamente no início, pode se apresentar na clarividência, mas depois não é mais necessário. Há uma sintonia com o ori do médium, com a consciência do médium, que fica justaposta, fundida em comunhão com a consciência do guia. Então a luz do médium, da sua consciência, se funde com a luz do guia espiritual. Para maior esclarecimento sobre as características do transe mediúnico na Umbanda, seja de orixá e de falangeiro, eu recomendo o vídeo Mediunidade Consciente, que está aí na playlist do curso Umbanda Pé no Chão. Então vamos esmiuçar o que se aprende nas sessões de desenvolvimento mediúnico ou sessões de educação mediúnica, porque em verdade esse termo desenvolvimento ele não está o mais adequado. Não se desenvolve a mediunidade, se educa. A mediunidade você já está sensibilizado com ela antes de reencarnar. Você ajusta, você educa essa potencialidade mediúnica que é inerente ao indivíduo, ao médium. Então, primeira coisa que se aprende, que este potencial mediúnico, essa sensibilidade é tua, veio contigo, ninguém vai te dar isso aí. Então, uma casa séria, que tem um desenvolvimento, uma educação mediúnica ética, vão conversar com você que depende de você, o seu guia espiritual. Esse ajuste da sintonia vibratória. Você tem que aprender a fazer esse ajuste, praticando, treinando, repetindo o ritual de desenvolvimento. Com o tempo vai havendo um ajustamento no giro dos seus chakras, ao longo da coluna vertebral, todos os chakras, aquele vórtice ali, aquele campo de força que envolve o médium, vai trabalhando isso aí. Por vezes tem a ação dos caboclos desenvolvedores que atuam no início e depois dão passagem para o guia espiritual assumir o ori do médium e realmente se apresentar. E esse ajuste da sintonia vibratória não é somente algo mecânico. Você tem que ir apurando o seu psiquismo, polindo o seu caráter, o que os espíritas denominam de reforma íntima. Então você tem que ir absorvendo cada vez mais atributos no seu ego, na sua personalidade, ir espiritualizando o ego e a personalidade para você ir se aproximando do guia espiritual ou dos guias espirituais. Então exige-se uma elevação psíquica com absorção de atributos, de qualidades, tanto do orixá como do próprio guia espiritual no nosso dia a dia, e até que haja esse equilíbrio, esse acasalamento, esse ponto de equilíbrio para esta comunhão. Isso demora algum tempo, esse ajuste da sintonia vibratória demora algum tempo. Em torno aí, creio eu, uma média sendo coerente com a veracidade, com a verdade, de 5 a 7 anos. Cursos de desenvolvimento mediúnico online ou de forma muito rápido, 6 meses, 1 ano, e consagra todos os orixás e todas as linhas, não acreditem nisso. Isto é uma falácia, a não ser que você já venha de um desenvolvimento mediúnico. E mesmo assim, há que se ter a pertença, a regularidade numa corrente, para que a egrégora e a elevação coletiva da vibração de todos na corrente estimule-o, incentive-o e impulsione-o a esta comunhão, essa absorção de atributos e qualidades do guia espiritual. O ponto de equilíbrio
deste aprendizado é o acasalamento fluídico, consciência a consciência, como falei no vídeo sobre mediunidade consciente. Vai lá e olha o vídeo, está lá na playlist, no canal Universalista EAD, assiste essa aula, por favor. Então, o ponto máximo de aprendizado é quando há esse acasalamento, essa comunhão. E aí o médium, ele já absorveu aquele campo de força ali, ele já está mais maduro, ele já reconhece a vibração, o magnetismo do guia espiritual, do orixá que o guia espiritual vem fechado, o ori dele já está bem trabalhado, ele já fez a macia, ele já está com tempo, está aí com 4, 5 anos de desenvolvimento, está maduro para iniciar nos aconselhamentos espirituais, um pouco antes, um pouco depois, dependendo do tempo, da ancestralidade, da história espiritual daquele ego, daquele médium que está reencarnado. Durante a comunhão, durante o transe, o que acontece? É como se fosse uma ocupação. A consciência do guia se funde com a sua consciência e sua mente fica ocupada com a mente do guia espiritual. Vamos falar dessa forma. Mas não há perda da consciência. Então, todo esse processo é um processo lento, demorado, de autoconhecimento, de perceber o que é teu e o que não é teu, até você chegar nesse ponto de equilíbrio, dessa comunhão, dessa ocupação da sua mente pela mente do guia espiritual, que na verdade é a consciência, que é caracterizado pelo pensamento contínuo do guia espiritual, sustentando todo o processo ideativo do médium. O que é isso? As ideias vão entrando e o médium vai travestindo-as de palavras. Isso falando para médiuns de aconselhamento. Então, esse processo ele se sutiliza, ele se mantém pelo pensamento contínuo do guia, que sustenta essa comunhão, esse estado alterado superior de consciência e mantém processo ideativo, as ideias do guia vão entrando, vão sendo percebidas e o médium vai transformando-as em palavras. Então, o nível de cultura do médium, seu intelecto, seu estudo, seu esforço também contribui para que haja uma melhor compreensão do que o guia espiritual quer passar. Então, todo o estudo ele vem acrescentar nesse processo de educação mediúnica. Importante salientar e deixar registrado que pesquisas da ciência, da neuropsiquiatria, já tem largo registro sobre isso, sobre os estados alterados e superiores de consciência, que esses estados alterados superiores de consciência, quando o médium está em transe, fixam e marcam padrões neuroelétricos na rede sináptica cerebral. Então, a nossa rede sináptica, essa teia elétrica que nós temos dentro do nosso cérebro, que é ligação neurônio a neurônio, que sustenta nosso processo ideativo, pensamento e processos cognitivos mais profundos de conhecimento, que oportuniza a expressão da consciência através da fala, pensamento contínuo, perceber os sentidos de visão, audição, gestual e movimento do corpo. Os estados superiores, alterados superiores de consciência, fixam, marcam padrões neuroelétricos nas sinapses cerebrais que caracterizam o automatismo do transe mediúnico. O que isso quer dizer? Que com o tempo, essas marcas, esses padrões neuroelétricos, que a repetição do transe estado alterado superior de consciência vai demarcando, leva o médium a um automatismo, é um gatilho, é como se fosse o encaixe da chave. A chave entra e dá um encaixe perfeito. Vai se sutilizando o transe, menos esforço e dá esse gatilho. Por isso que às vezes o médium está lá no desenvolvimento, já está na gira, já está maduro, ele escutou o guia, ele escutou o ponto cantado do guia, ele já manifesta.
porque já tem esse gatilho, já tem essa impressão, essa marca neuroelétrica na rede sináptica cerebral. E olha que interessante, a ciência comprovando o que a gente fala aqui, que eu já disse que são raros os médios inconscientes e que no início pode ser até semiconsciente, um transe mais bruto, mas que com o tempo o médium se torna médium consciente. E isso é muito claro com os mais velhos. Converse com os nossos mais velhos, que estão mais tempo com a mediunidade, aqueles que têm veracidade, têm compromisso com a verdade, com a ética, que eles vão dizer isso aí. Vai ficando cada vez mais intuitivo, mais sutil, você vai ficando cada vez mais parecido com o caboclo, com o pai velho. A ciência demonstra que, conforme os estados alterados superiores de consciência vão se repetindo, vai tendo esses padrões na malha neuronal, elétrica, neuronal, as nossas sinapses vão se formando, o médium vai ficando cada vez mais consciente. Cada vez ele tem mais memória, fixa mais memória do transe. Então, no início, transe mais bruto, aquele campo de força que se forma ao longo da coluna vertebral, que sobe até a cabeça, e ele é agitado, ele é, digamos assim, um pouco mais bruto, há lapsos de retenção de memória, por vezes pouca lembrança do transe, no outro dia fica meio difuso, pouca memória, mas com o tempo, com a repetição, com o método, com o ritual indutor, esses estados alterados superiores de consciência vão demarcando essas marcas neurosinápticas, vamos dizer assim, elétricas, estabelece esse gatilho e o transe vai ficando cada vez mais consciente conforme pesquisas da neuropsiquiatria. Então, esses cientistas que se importam e pesquisam os estados de consciência estão fazendo um grande serviço para a gente que está inserido no contexto da mediunidade, compreendermos melhor o fenômeno e sustentarmos, legitimarmos as nossas afirmativas e sairmos do campo do tabu, das falsas afirmações e da ausência de veracidade. Falei sobre educação mediúnica ou educação do médium, sessões de desenvolvimento, como reconhecer o guia espiritual. Página 103, capítulo 4, aula 20 do livro Umbanda Pé no Chão. Espero vocês na próxima videoaula. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade.